a gravar, foi. Então vamos lá. Então, hoje eu vou trazer. Hoje vai ser um pouco mais curta a aula, né? Eu não sei quanto curta vai ser, mas ela vai ser mais curta do que o normal. Porque o que eu vou trazer hoje é um pouco da reflexão é, de pesquisadores que são fãs, né? Que no inglês a gente tem esse nome, que é o ACAFAN, tá? Eu traduzi pro português, assim, né? Eu botei o fan, não o fan do inglês, mas o fan em português. Mas é isso, tá? Vamos lá. Ai, meu filho. Foi. Então, ah, uma, é, esse trabalho, né, essa apresentação, na verdade, ela vai ser baseada num texto que vai estar lá, tá? Uma parte do texto da Lori Morimoto, que é professora assistente do Departamento de Estudos Midiáticos da Universidade de Virgínia. Ele foi publicado em 2019 e eu acho que é o primeiro capítulo. É o primeiro capítulo do An Introduction to Media Fan Studies, tá? E aí ela começa com uma reflexão sobre a Cafam, trazendo assim o que é, né, e o que vários pesquisadores, né, da área falam sobre esse termo, tá? Primeiro, a Cafam é um termo. Ele é um termo que a gente não sabe exatamente de como ele originou, tipo assim, quem foi a primeira pessoa a falar isso. Mas muita gente dá crédito, obviamente, a Henry Jenkins, tá? Principalmente porque o blog dele se chama Confessions of an Acafan. Isso. Confessions of an Acafan, que poderia ser traduzido como Confissões de um Acafan. Tá? E então, assim, todo mundo meio que atribui a ele a criação desse termo. Esse termo, ele vai ser. O que ele vai significar? Na verdade, ele é a combinação da palavra academic com fan, né? De fanatic. E aí ele vai ser a ideia do pesquisador, né? Que ele vai reivindicar, tá? A sua identidade tanto de fã quanto de acadêmico. Ele não vai só, tipo, falar assim, por exemplo, eu estou pesquisando tal do fandom tal. Ele vai já se autodeclarar no próprio trabalho como fã, né? Porque tem gente que faz isso e tem gente que não faz isso. O maior exemplo que a gente tem os dois primeiros. Um, o que iniciou mesmo, né? A gente já falou dessas duas obras, que é Textile Poachers e o Enterprise Women, da Camille Bacon Smith, que o Aaron Jenkins, ele reivindicou a identidade dele como fã no trabalho dele quando ele publicou Textile Poachers. Enquanto isso, a Bacon Smith, ela não falou nada. Ela só falou que estava estudando aquilo. A gente não se sabe exatamente até que ponto ela é fã ou não, como ela entrou, né? Na verdade, a gente não tem muita ideia de relação a isso, não fica muito claro. Então, ela é uma pesquisadora que talvez seja uma fã, mas não temos certeza. Então, assim, ela não foi uma. Se ela for fã, se ela era fã, ela nunca reivindicou isso de ser. Então, ela não. A gente fala que ela não performou ali a identidade dela de fã, tá? E aí, o que acontece? Por que existe esse termo? Por que ele. É, houve a criação desse termo? Exatamente pela questão de que é, o, a ideia do Acafan, ele vai ser um pesquisador que ele vai mostrar um investimento pessoal dele no que ele estuda, tá? E isso, né, para quem é, tá no meio acadêmico, a gente sabe que vai contra a imparcialidade científica, que é o que é esperado da maior parte das pessoas, né, que são acadêmicos, né? Aquilo de que você tem que olhar para o objeto de estudo de forma
de modo distanciado, não se envolver emocionalmente. Então, a partir do momento que você fala que você tem afeição por alguma coisa, já quebram essa questão da imparcialidade científica. Então, é, quando você se posiciona como um Akafan, você já dá ali uma margem para essa questão dali que de existir uma parcialidade, tá? Então, assim, é, é, ela vai com que o preceito, digamos assim, da comunidade acadêmica no geral, principalmente das ciências sociais, né? Que se você está há muito tempo nessa área, você sabe, né? Se você já está há algum tempo, né? Você tem noção de como é importante numa pesquisa científica você se mostrar imparcial. E aí, a partir do momento que você não se mostra parcial, que você tem afetividade pelo objeto de estudo, acabou, né? Assim, pelo menos assim, essa é mais ou menos a ideia do meio acadêmico em si, né? Eles tentam invalidar essa questão. Só que, obviamente, né, é, você não existe imparcialidade, não existe neutralidade. Todo mundo vai ter um posicionamento, né? Eles podem até utilizar uma, é, uma forma de se comunicar de forma neutra, mas sempre vai ter ali o posicionamento. Ninguém vai estudar algo que não mexa com ele. Primeiramente, para você, sei lá, aceitar fazer uma monografia ou você aceitar fazer um, uma dissertação, você tem que estar em alguma coisa envolvida ali naquilo para ter despertado para você querer estudar aquilo, né? Então, assim, não é muita, não sei se é hipocrisia seria essa palavra, mas eu acho que é falta de noção às vezes mesmo, tipo, gente, pelo amor de Deus, isso não existe, né? O que a gente sempre tenta, eu acho que a parte importante é você tentar, tipo, ser o mais, não neutro, mas tipo assim, tentar ser o mais balanceado possível. Eu acho que esse é o ideal quando você está falando de pesquisa acadêmica, né? Você ter esse olhar crítico sobre as coisas, mesmo que você goste, né? Enfim, então assim, então vem essa questão de como a, a, a identidade ACFAM, ela vai contra essa imparcialidade científica, né? E também a gente tem que entender que quando surge, né, uh, aqui até ali a década de 90, o estudo de fãs e fandom não eram vistos com bons olhos, né? Na verdade, eles eram considerados objetos de estudos ruins, no sentido de que, tipo, ele contemplava um aspecto, né, da cultura pop que seria sempre considerado de baixo nível, né? Principalmente porque a gente já falou isso 500 mil vezes aqui, vamos repetir, que é muito associado com a questão das mulheres, principalmente adolescentes, e outras minorias, né? Então isso torna isso já afasta da questão de ser é, aquilo que, né, a, não é mainstream, né, mas aquilo que se considerado de bom gosto, né, que é tudo que um homem branco consome. Enfim, hum, então, na verdade é com o trabalho, né, do Aaron Jenkins que começa a mudar a postura, né, sobre fandom. Ele, ele é o primeiro trabalho ali que realmente vem e, assim, por que isso acontece, né? É, ali na época que foi publicado, que é 92, no ano de 92, você já tinha tido alguns estudos anteriores sobre fãs, mas fãs de outras coisas, não necessariamente de fandom, como é o do Aaron Jenkins. Esse foi o primeiro mesmo. Mas os estudos culturais já estavam, já existia meio que um espaço, uma brecha para o Jenkins entrar com fandom, tá? E assim, por que que o Jenkins
a gente pode falar muito sobre como ele foi audacioso, porque a pesquisa dele tocava assim em três partes, né? Você tinha a questão de que a noção de que acadêmico não pode se envolver emocionalmente com o que estuda, né? Então eles não podem absolutamente amar o assunto. E aí o Jenkins vem e fala, então, eu sou fã, tá? Então já foi uma coisa. Aí você não pode escrever sobre fandom porque a ideia de que é uma perda de tempo, ele é improdutivo, não é algo sério. E aí vem o Jenks mostrando que não tem um valor ali, né? Aí é a questão de como ele vai é, se apropriar, né, do, do quadro teórico do Michel Dissertor para falar da questão da resistência, né, como sendo uma forma de resistência ao mainstream, né, da, é, da série e tal. E também por conta de que, por ser cultura de baixo nível, né, o fandom entra ali no que a gente está ali na questão de ser de baixo nível, de não ter valor, né? Então é, não é digno de ser estudado, né? Então quando ele entra ali, ele já vai mostrando, então não é bem assim, tá? E aí ele cria o ele vai criar ali uma estrutura de pesquisa assim que vai fazer com que as pessoas parem e pensem, não, dá pra você fazer alguma coisa a mais ali com a questão do fandom e tal. Enfim, é, passou, né, isso aí a gente tá pensando tipo 92 e tal. Passou a década de 90, 2000, começou os estudos de fãs a avançarem. Não, agora, ser fã não é a moda, né? Mas assim, é o que é o esperado, né? Todo mundo é fã de alguma coisa, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem assim não, né? Tanto é que a questão do termo acafã, ela é muito discutida, né? Ela até um pouco, tem gente que fica contra, tem gente que tem a favor, né? E agora a gente vai ver um pouco do porquê que causa essa discussão, tá? Aqui, o, é, a Morimoto, quando ela tá falando, ela começa a falar sobre a questão do Akafan, ela traz muito o que o Mitchell, Jason Mitchell, eu acho que é o nome dele se fala assim, não tenho certeza, ele fala num artigo sobre qual é a postura dele em relação à identidade Akafan, tá? Aí ele fala isso aqui. Devemos assumir nossas próprias tendências de fã ou anti-fã em relação aos nossos objetos de estudos, não considerando as práticas dos fãs como algo totalmente separado dos nossos esforços acadêmicos, reconhecendo como o gosto estrutura o que escolhemos para escrever, né? Então, é, o, então, a partir daí e até o resto assim, do que ele está falando nesse artigo, ele vai argumentar, né, que todos os acadêmicos, mas especialmente os acadêmicos da linha ali que estuda mídia, né, mídia contemporânea e tal, eles vão ter algum tipo de investimento pessoal. Foi o que eu te falei agora há pouco, né? Então, a diferença que pode acontecer é que o Acafan, ele vai chegar e vai admitir isso abertamente dentro do trabalho, o que já é o oposto de muita gente que não faz, né? Então, hum, então assim, é o que a gente dá pra fazer. Ah, e uma coisa aqui, eu não sei se vocês entendem a ideia de antifã, mas a ideia do antifã é o hater mesmo, né? O hater de determinado programa, né? Que dá todas as opiniões sobre, assiste por ódio, né? Enfim. E aí a gente vai ter a Louisa Stein falando um pouco dessa identidade de Akafã, mas ela
tem uma perspectiva que é a seguinte, que é uma forma de, na verdade, ela apresenta uma complicação, né? Ela complica ali a questão da objetividade acadêmica, né? E da questão da distância quanto objeto de estudo. E é muito interessante o que ela fala aqui. Ó, ela fala, o acafendo. Acafendo seria tipo. Seria o domínio, né, dos acafãs, como seria fendo o domínio dos fãs. Né? Enfim, o acafendo exige ou deveria exigir uma integração do pessoal e do profissional, que pelo menos para mim é fundamentalmente feminista. E o que é fundamental é um campo de estudos com um posicionamento feminista que ultrapassa as fronteiras de gênero, tais como elas são dentro do campo. Vemos tópicos discursivos de análise de fanboy e fangirl, mas ambos os lados estão ligados pela integração de várias subjetividades, pela fusão do pessoal e do profissional e pelo envolvimento voluntário com afetos tabus que necessariamente implicam qualquer senso de pura objetividade acadêmica. Tá, mas o que é isso que ela tá falando, gente? Então, quando ela tá falando ali da questão de ser fundamentalmente feminista, né, vai ultrapassar as fronteiras dos gêneros, é, se você for pensar que, como eu tinha comentado anteriormente, que sempre existiu a ideia de objetos bons de estudo e objetos ruins de estudo, se você perceber, é, tudo que é ligado ao masculino, né, vai estar ali alinhado com a ideia do racional, metódico e cerebral. Então, vai ser valorizado, vai ser o bom objeto de estudo. Agora, quando é uma coisa do lado feminino, né, e também não só feminino, mas sim que tenha características femininas, como por exemplo homens que são ou considerados imaturos sexualmente, né, ou que sejam não normativos, tá? Não necessariamente sendo homens queer, mas talvez homens afeminados, né? Porque homens afeminados eles não entram na linha do homem normativo, então aquilo ali ele vai ter um outro tratamento dentro da sociedade, né? Se você for parar para pensar, porque por mais que hétero que ele seja, o fato dele estar ali sendo, ter características que façam que seja feminino, ele já vai sofrer preconceitos, né? Já ter toda uma série de questões ali ao redor dele, tá? Ahn, e aí, essa questão do feminino, né? E das pessoas queer e tal, está ali sempre. Você vai ter associação com a questão do que se considera de baixa cultura, né? Que é, por exemplo, música pop, melodrama, novela, programas de entrevista sobre relacionamentos, né? Programas de jogos ou coisas assim, né? Reality shows, né? É, e então eles não vão ser. Então, por ele ter. Quando ela fala isso, desse fundamentalmente feminista, é porque ela vai desestabilizar a hierarquia acadêmica. Né, que a hierarquia acadêmica seria são as masculinas, né, que são aqueles que vão tentar sempre ver o racional, tipo assim, o que é bom para ser estudado, sei lá, Machado de Assis, né? Porque William Shakespeare, sei lá, essas coisas assim, tá? Porque é dado como algo de alta cultura, diferente de, uh, sei lá, você vê uma novela ou alguma coisa assim, né? Enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. Bom, e aí ela, a própria Marimoto deixa fala, né? Fala isso da questão de como a identidade acafã ela pode atuar como um contraponto às hierarquias acadêmicas e culturais aceitas,
no meio acadêmico, incentivando pesquisadores a realizar estudos um pouco mais subjetivos. Então, é o que eu falei, você tem ali o primeiro estudo ali de uma coisa que é considerada baixa cultura. Então, você já dá uma desestabilização. A questão de que essa baixa cultura ela é consumida majoritariamente ou por mulheres ou pessoas queers ou minorias étnicas, né? Então você já tem ali uma segunda desestabilização, né? E a questão de você também colocar seu investimento pessoal vai fazer com que as pesquisas tenham um lado mais subjetivo do que elas existem. Então, ela meio que vem ali meio que para realmente fazer questionar o ambiente acadêmico, tá? Então, é, é interessante você ter ali a existência dessa estrutura, tá? A existência da estrutura não, a existência dessa é, identidade pensando na estrutura acadêmica, né? Como a academia se dá, tá? Mas assim, mesmo com essa questão de você sempre é bom você desestruturar o é, não quero falar mainstream, eu esqueci qual é a palavra certa pra isso. O, Status do, quo, alguma coisa assim. o dominante. Isso. Isso, dominante. A questão do dominante, você vai ter ali também coisas negativas, tá? E tem preocupação, na verdade não é nem coisas negativas, você vai pensar mais em preocupações e críticas legítimas a essa questão. E aí, Einstein, tá, vai falar um pouco disso. E é isso aqui que ela vai dizer. A Cafam passou a ter um peso específico e negativo, não apenas no meio acadêmico, mas também no fandom. Isso certamente é algo que me incomoda. A Cafam, em alguns círculos, passou a significar fãs que usam seu conhecimento acadêmico como capital dentro das comunidades de fãs. Não sei se há uma solução fácil para isso, a não ser em nossos papéis autoconscientes como ACA-fãs, modelamos nosso respeito pelos sistemas de valores, às vezes conflitantes, entre os quais nos movemos. Aí você fala, mas que diabos que ela está querendo dizer com isso? É a questão do seguinte, muitos acafãs, eles querem, é, não muitos, né, mas assim, era uma coisa que dava para se notar que tinha pessoas que queriam receber um destaque dentro de fandom por, por é, por serem acadêmicos que estão estudando fandom e as opiniões dessas pessoas se tornavam meio que legítimas por elas serem acadêmicos. Quando você que está na área acadêmica sabe que não é isso bem que faz com que uma ideia seja mais legítima ou não, né? Não é porque a pessoa é um intelectual, né, um estudioso, que tudo que ela fala é extremamente legítimo. Você tem vários passos ali até você falar alguma coisa. Mas a questão é a seguinte, por ser acadêmico, né, passar essa ideia de uma pessoa que estuda, que sabe do que está acontecendo, se lê, não sei o que, acaba dando ali dá realmente ele é um capital, né? Um capital de conhecimento, se você for pensar, do que uma pessoa que não seja, do que um leigo, né? Então assim, e às vezes a pessoa que é o acadêmico está defendendo um determinado ponto de vista não está sendo muito coerente, enquanto uma pessoa que não é acadêmica está sendo muito mais coerente em relação à ideia que ela está defendendo, entendeu? Então, assim, é disso aqui que ela está falando, tá? Uma outra crítica que vai ser feita é em relação com como os gostos acadêmicos, como o gosto dos acadêmicos que estão escrevendo sobre fandom, eles afetam tanto a escrita quanto a pesquisa. E como isso acontece? Quem vai falar um pouquinho sobre isso é a Click, numa entrevista, não é bem numa entrevista, na verdade, é tipo numa roda de discussão que ela teve, que foi postada no blog do Henry Jenkins.
Era ela e mais uns 4 outros intelectuais da área estavam conversando sobre o tema Acafandom, tá? E aí ela falou o seguinte: nosso campo começou em defesa dos fãs ridicularizados na cultura mainstream, mas parece que, ao selecionarmos os fãs que consideramos mais interessantes para estudo, começamos a criar uma nova hierarquia, deixando os fãs que consideramos desinteressantes para serem ridicularizados como muito comuns, muito estúpidos para apreciar textos de qualidade e muito desinteressantes para serem dignos de estudo. Precisamos nos perguntar de que forma, ao nos, aos, ao nos identificar como acafãs, afetamos os estudos que produzimos e se demos às nossas identidades de fãs muita influência em relação às acadêmicas, né? No caso, as identidades acadêmicas. E aí, o que é mais ou menos essa ideia? É que, como a gente vai agir muito pelo vou escrever, vou falar sobre o que eu gosto, você acaba entrando no espaço de tipo assim, então vamos falar daquilo que interessa. De repente, você tem muita coisa da mesma coisa. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você for pegar bem no início ali do, do, é, dos estudos de fãs, você vê que tem muito. O que mais tem é pesquisa de Star Trek. Todo mundo só fala de Star Trek. Mais nada. Né? Mais nada não. Obviamente que tinha coisas, mas assim, é massivo a diferença. A diferença, assim, você fica, meu Deus. E é um pouco disso que reflete, disso que é uma reflexão em relação a isso. Né? Se você for para pensar, hoje em dia o equivalente seria um Harry Potter, Supernatural. Agora está crescendo muito a pesquisa na área de K-pop. Né? Então, assim, mesmo que sem querer, você acaba se criando essas questões, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que parar para refletir como pesquisador, né? Principalmente se você é uma pessoa que está realmente querendo ingressar nessa área, né, acadêmica. Isso é uma das coisas que você tem que manter em mente, tá? Uh, então, a gente vai ter então o Jonathan Gray, né? O Jonathan Gray, ele foi também. Eu já falei várias vezes do Jonathan Gray aqui, né? Ele foi até. É um dos autores daquele texto em que a gente fala das é, fases. Das ondas, na verdade, né? Das ondas dos estudos de fandom. Ele era um dos autores. Tá? Ele já é contra o termo, ok? Porque ele acha que a gente já passou desse ponto. E assim, ele quando ele vai defender essa ideia de que acha que já passou de identificar como um como outro, ele meio que a Marimoto fala isso e eu concordo com ela. Ele meio que fala passa uma ideia de que tipo é muito aceitável isso e tipo não é. A Marimoto fala uma coisa muito não, a Marimoto não, a Morimoto é o nome da mulher. A Marimoto, ela vai falar que ela como mulher, já dentro de meio acadêmico já olham meio torto porque é mulher, né? Mas o fato se ela se identificar como uma cafã, ela fica com um pouco mais de inválida, não exatamente invalidada, mas tem ali uma queda ali na questão de validar o que ela está falando, tá? Então isso é um problema. E ele tá meio que passando por cima disso, né? Provavelmente, obviamente, porque é homem, né? Eles não têm isso. Enfim. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui é que a ideia do Acafan, da identidade Acafan, a ideia do Acafandom, ela vai ali complicar as divisões nítidas entre acadêmicos e fãs, né? Que podem ser, de certa forma, consideradas inerentemente feministas, né? Porque a questão é que as divisões da estrutura ali, né, institucional acadêmica, ela tem aquela objetividade masculina, digamos assim, de uma distância emocional. Então, é uma coisa que você tem que sempre ter em mente um pouco disso. E como contraponto, né, você
tem ali o, como o Aka Fandom é, sempre dá ali um passe livre, digamos ali, de falarmos só do que a gente ama e também não ir para outros lados, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre, tá? Do que seria ir para esses outros lados, né? É, e ficar ali muito naquele lugar e você acaba tendo muito. Você, os acafões ficam com aquele risco de ficar muito isolado, né? Em vez de ter uma diversidade maior ali, você ficar ali meio que isolado, né? Por conta disso de falar, eu sou só fãs podem ser só fãs que são só acadêmicos que são fãs podem estudar isso ou alguma coisa assim desse estilo e não é bem assim, tá? E na verdade, e aí só para terminar aqui essa parte, a Morimoto ela vai falar que se você perguntar para ela a opinião dela é que ela tipo assim, ela é ambivalente. Ela não acha nem que é ruim nem que é bom. Cada um escolhe. Assim, ela parecia, na verdade, que ela particularmente não se identificava muito, mas assim, ela não tem nenhum sentimento forte sobre isso, né? Diferente, tipo, Jonathan Gray, que é tipo, não, ele já passou disso, né? Enfim. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Conhecia um termo? Não? Ok, então a gente vai pra próxima. E aí a gente vai ter a questão da ética, tá? Ahn, aí o que seria assim esse fandom analógico versus esse fandom digital? Bom, a ideia do que eu botei aqui como fandom analógico é o fato de que, tipo assim, os primeiros trabalhos, né, vão ser só daquele fandom lá da década de 80, início de 90, quer dizer, final de 70, 80 ali, início do 90, que era ou fãs, que eram os fãs que eram ligados pela proximidade, né, de outros fãs, né, ou por eventos, tipo as convenções, né, que existiam. E a questão de forma que assim, um pouco mais abrangente seria aquele dos zines, né? Dos fanzines que circulavam no território ali que está se estudando, tá? Que passava por correio e tal. Então, se você quisesse ali você a participar, você estudar o fandom analógico, você tinha que estar dentro dele, né? Você tem que ter acesso a ele. Então, como a questão era tudo muito presencial, então era muito difícil você ter assim, a noção, a ideia de tipo um acadêmico se infiltrando e espiando o que está acontecendo de forma sorrateira, né? Que é o que acontece no digital, né? Porque o momento que a internet se difunde, né, que é ali no meados da década de 90, o acadêmico vai a partir dali daquele momento ele vai ter a liberdade, né, um pesquisador de ter acesso, né, a listas de discussões, canais da Usenet, fóruns de discussões e tal, e ler tudo que os fãs escrevem e fazer um trabalho baseado naquilo ali, né? É, fãs escrevem e produziam, né? Então, tipo, sem ter qualquer tipo de troca com eles. Eu poderia nem saber que eles estavam sendo observados para um, para uma pesquisa ou alguma coisa assim, né? E aí, é, então isso se tornou, isso se torna uma questão do da ética, tá? Por que isso vai tornar uma questão da ética? É, a noção, aí eu botei até aqui, a noção do público e privado na internet. É, isso se torna uma questão do fandom quando ele vai pro digital. Quando ele vai ficar online,
E começa a aparecer essas pesquisas assim sobre fandom e tal, e eram coisas sem autorização. E isso fica. Eles não gostam disso, né? Muitos fãs não gostam disso. E aí tem até aqui um trecho de um artigo da Buzz e da Hellickson que falam sobre isso. Né? Muitos fãs consideram inaceitável a noção de que suas obras possam ser livremente examinadas por pessoas de fora. As publicações de fãs são vistas como existentes em um espaço fechado e privado, embora possam estar disponíveis publicamente. E é daí que vem a questão da noção do público e do privado na internet. Eu vou trazer aqui a história da própria autora, a Morimoto, que é, eu vou compartilhar aqui rapidinho o arquivo. Tá em inglês, mas assim, eu vou dando uma traduzida aqui pra vocês, assim, freestyle, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos o que tá acontecendo. Então, tipo assim, ela, lá no meados da década de 90, ela trabalhou no Japão, né? E ela se apaixonou por um ator e cantor chamado Leslie Cheung, né? E aí é, ela começou a ser fã. E aí foi mais ou menos na época que ela teve o primeiro laptop dela, tá? E aí ela começou a procurar informações sobre ele e encontrou um fã-clube, né, que é o Leslie Cheung Internet Fan Club, tá? Que era administrado, né, por um cara no Canadá, tá? E tudo isso era pago, né, atrás de uma paywall, né? Que é o que hoje a gente está tendo muito essa questão da paywall, né? Então, assim, então você tinha que pagar para ser parte do fã-clube e poder participar das atividades, tipo, você falar das discussões, etc. E aí ela fala também, né, que tinha discussões fantásticas sobre, né? E a questão que o Leslie, ele era uma estrela de Hong Kong muito assim local, né? Ele não tinha isso muito de é, o internacional ainda, né? Ele foi ganhar um pouco mais pra frente, tá? Enfim, ela acabou ah, indo pro participar do fã clube e tal. Ela postava coisas lá e ela também trabalhava é, com fandom, e no caso o que ela trabalhava era com os fandoms de celebridades de Hong Kong no Japão, tá? E então assim, ela tinha uma porção de amigos do Facebook, né? Que trabalhavam com isso. E ela era muito pra ela, ela ficava muito conversando se, apesar de ela estar nesse fã clube, ela deveria ou não usar as coisas que ela lia do fã clube na pesquisa dela, né? Porque seria útil as coisas do fã clube, já que era um fã clube a nível internacional. E aí o pessoal que era amigo dela falou assim, que seria, tinha gente que achava que era contra e tinha gente que era a favor, né? Então ela decidiu não utilizar, porque ela viu na verdade como algo privado, né? E ela não achava que seria algo eticamente correto para ela fazer. Só que ela em 2007 ela vai ler um ensaio acadêmico, né, sobre o Leslie Cheung, né, para uma tese que ela tava, para tese dela que ela estava escrevendo, e aí ela vê que tinha uma citação que ela tinha escrito e foi atribuída a ela, Lore 2000, né, que foi e aí ela foi descrita como uma fã americana que uma vez morou em Hong Kong e se tornou fã do Leslie no Japão. E aí aí vem a discussão dela, né? Que uh,
você tinha ali uma forma de você traceable, como seria isso em português? De você ligar a ela, né? Como também você tinha uma descrição ali detalhada de, do que ela estava, é, de quem ela era, né? E aí, nesse momento, ela leu, mas ela não achou problemático. Ela achou engraçado. Mas aí sim, agora refletindo nesse texto dela, ela vai falar que ela acha que poderia ser problemático. Sim, apesar de ela não ter ligado quando isso aconteceu com ela, pessoas que têm outros tipos de vida, essa questão de ser fã, participar assim ativamente do fandom ou alguma coisa assim, poderia afetar. Porque você consegue fazer um link da vida pessoal com a vida pessoal com a vida de fandom dela. E dependendo de que tipo de fandom ela pertence, de coisas que ela é fã, aquilo pode realmente assim dar um problema, né? Imagina, sei lá, você trabalha num local bem conservador e aí o cara descobre que você escreve fique de pessoa de casal de gays extremamente explícito e kink, né? Você pode perder o emprego, né? Então assim, essa questão de você conseguir esse exemplo que ela dá dessa história dela é que a, muitos os profissionais, né, pesquisadores não têm essa noção ainda de público e privado, né? Para ela e para vários outros que era da mesma área que ela, era uma coisa privada, principalmente porque pagava. Então, assim, é uma coisa realmente assim que não é exposta ao público, já que você tem que ainda pagar para estar lá, né? E a outra pessoa que fez o trabalho, que escreveu o essay e usou o que ela falou, acha que é público porque está na internet. Não importa o fato que você tem que pagar para estar lá, mas tá na internet é público, né? E aí isso é um problema, né? Tanto é que a própria nesse artigo da Helix Columbus, que ela vai falar que muitos fãs falam que mesmo que esteja postado e está disponível publicamente, isso não quer dizer que é algo público, é para a comunidade, né? E muita gente, principalmente pessoas que não são do fandom, né? Geralmente, assim, é, eu acho, eu acho que hoje em dia talvez seja as pessoas estejam mais sensíveis em relação a isso, né? Que acho que até na época quando você pega esses estudos, né, tipo 2007, né? Eu acho que você não era muito claro ainda. Eu acho que agora tá aos passos de tartaruga, mas está indo, né, para você entender sobre isso, sobre a questão de ser público ou não. E aí, a Morimoto fala de como, na verdade, pensar esses espaços ocupados por fãs, na verdade, como semipúblicos, tá? Porque ele vai estar aberto ao público através dos links, tá? Mas eles vão ser para conversas e trocas que são consideradas privadas. E aí, o que acontece com isso? É... Essa noção do ter o limite do público e privado, e aí criar essa brecha de tipo, você pode utilizar aquilo porque está publicamente exposto ou não, é um problema. Tá? Porque tem gente que vai ser contra e tem gente que, tipo, tá na internet, é da internet, né? E muita gente que é do fandom mesmo não é assim que pensa, principalmente porque pensa que fandom é um local seguro, né? Que a gente sabe que não é, mas que é o espaço que você tem para se expressar, né? Então, assim, é para ficar, o que é da comunidade, é meio aquela ideia, tipo, o que é da comunidade fica dentro da comunidade, né? E a gente sabe que também não é bem assim, né? Enfim,
Ahn, e é por conta de estudos como esse que a Morimoto falou que aconteceu com ela, que há uma desconfiança do fandom com relação a Akafãs, né, deles não respeitarem. Principalmente porque eles serem fãs, é, muitos deles acham, eu sou fã também, então tá tudo bem eu fazer isso. Só pessoas que não são fãs que não têm autoridade para fazer isso, mas como eu tenho, eu vou fazer. Enfim, é... E aí, a Christina Buzz, ela vai escrever um artigo em 2009, que eu não lembro o título, mas vai estar adicionado lá no coisa, que vai falar sobre a complexidade, que como era complexo, né, a forma dos fãs ver a questão do público e privado, né? E a partir dessa complexidade, dessa questão do que é público e privado, ela tenta, né, meio que elaborar uma ética de pesquisa ali, né? E ela usa, na verdade, a partir do Live Journal. Não sei se vocês lembram, eu já falei do Live Journal, que era muito popular ali no início da década de 2000. Ele era muito utilizado até 2007, 2008. Né? Depois foi substituído pelo Tumblr. Enfim. E aí, é, e aí a gente vai ter aqui um pouco para pensar sobre essa questão de tipo como respeitar a privacidade, né? Ela vai falar, a Buzz vai falar num outro artigo em 2011 o seguinte: o dilema que os pesquisadores online têm de enfrentar é como respeitar a privacidade percebida de um usuário ou grupo e ao mesmo tempo não ignorar suas vozes. Afinal, essa abordagem pode facilmente prejudicar determinados sites e usuários menos ávidos por publicidade. De fato, pode haver o perigo de tratar sites diferentes de forma diferente, o que pode criar um sistema hierárquico no qual certos textos recebem status de autor, enquanto os outros são lidos como meras declarações isoladas. Em outras palavras, se citarmos apenas os blogs que entendem que estão claramente no espaço público, poderemos ignorar tanto as vozes possivelmente menos protegidas e, portanto, não tão mediadas, né? É uma questão que ela levanta, quanto aquelas que não têm o conforto ou o privilégio de se colocarem à luz pública da atenção. Equilibrar nossa pesquisa para respeitar essas vozes sem expô-las desnecessariamente é um dos principais desafios dos pesquisadores online. Então, é aquilo, é você tentar não calar, digamos assim, mas ao mesmo tempo não expor as pessoas, tá? É, na eu acho que é na última aula. Na última aula eu vou falar um pouco da minha pesquisa, porque eu tive. Eu fiz pesquisa com a ajuda de um grupo de escritoras de FIC. Então, tive toda essa questão, né? Até que ponto eu poderia dar detalhes sobre elas. Mas, tipo assim, as pessoas sabiam, né? Eu falei com todo mundo antes, né? Então, eu escrevi o textozinho que eu ia colocar na minha monografia. E aí mandei para todo mundo todas as informações para eles verem que estava tudo ok. E só publicar o que eles gostaram. Né? E só publicar se realmente eles dessem um ok. Né? E foi isso. Eu acho que de todo mundo, tipo assim, acho que eram umas 13 pessoas. 13 ou 12 pessoas, não lembro. Só teve uma pessoa que realmente ficou muito com, hesitante a questão e eu tive que modelar muito mais para não ficar é, tão invasivo no ponto de vista dela. Mas o resto foi tipo, tá bom, sabe? Foi meio assim. Então, assim, a questão é essa: você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer pesquisas, principalmente pesquisas dentro de fandom, tá? Que é uma questão que as pessoas muitas vezes não
não aborda, né? Na verdade, tipo assim, quando você tem as pesquisas de fandom, textos sobre e tal, e aí você não vê às vezes falando sobre isso e tem toda uma ética por trás. É uma das questões assim que ultimamente a gente tem se falado mais, cada dia mais, tá? Enfim, aí temos aqui ahn, um questionamento, né, que a Morimoto ela vai trazer. Por um lado, temos a responsabilidade de respeitar as formas como as comunidades de fãs percebem sua própria privacidade online. Mas, por outro lado, se nos limitarmos apenas aos fãs e às comunidades de que estão dispostos a serem vistos, que tipos de conhecimentos sobre fãs estamos criando? As experiências de quem estamos privilegiando? Né? E é isso aí, fica essa questão, né? Que você só vai poder utilizar, só pode pesquisar fandom dentro quando você tem a possibilidade de perguntar se pode ser utilizado ou não aquilo. Se for algo negativo, né, tipo questões de haters, por exemplo, como é que vai ficar a questão, né? Ninguém vai querer vai pedir autorização, tipo, ninguém vai autorizar eles cometendo algum ato de hate na internet. Vamos combinar, né? Então assim, né? Então, como é que a gente vai lidar com esses determinados tipos de tema? Então, é uma boa. Ai, gente, ignora o meu cachorro, ele tá agitado. Quer dizer, ele tá sempre agitado, né? O pessoal entra aqui. Enfim, vamos lá. É... E assim, a questão é: você não vai ter um padrão de ética para estudos de fãs, né? Na verdade, você não tem nem para estudos gerais de internet, tá? O que você tem ali foi umas diretrizes que foram publicadas pela Association of Internet Researchers em 2012, em que eles vão falar o seguinte: os dilemas éticos são complexos e raramente são decididos em linhas binárias. Há muitas áreas cinzentas na tomada de decisão de decisões éticas. Enfatizamos que conceitos éticos como dano, vulnerabilidade, respeito às pessoas e beneficência não são apenas obstáculos regulatórios a serem superados nos estágios iniciais da pesquisa, mas conceitos que fundamentam a investigação ética. Dessa forma, eles devem ser avaliados e considerados em cada etapa da pesquisa. Vários julgamentos são possíveis e a ambiguidade e a incerteza fazem parte do processo, né? Então, assim, é, não dá pra você. Não tem certo ou errado. Você meio que tem que pensar ali bem, ponderar bem, determinando a partir da situação, tá? É, e aí, essa questão, assim, quando a gente fala dessa associação, né, da, da pesquisa da internet, no texto, a Morimoto ela fala um pouco do é, Institutional Review Board, que é IRB, tá? Ele, não sei se vocês conhecem ele, isso, né? Ele é um comitê que você encontra em diversos campos, né, dos Estados Unidos e que tem vários equivalentes em vários outros países, né? Tanto é, de língua inglesa como Reino Unido, Austrália, Canadá, né? Mas também em outros lugares. Aqui no Brasil, o nome é Comitê de Ética em Pesquisa. Não sei se toda faculdade particular tem, mas eu sei que todas as públicas têm um comitê de ética em pesquisa. E o que esse comitê faz? Esse comitê, na verdade, o foco principal dele vai ser de pesquisa médica e científica, né? Que, na verdade, ela foi esse comitê teve essa necessidade de ser criado por conta dos experimentos, né, com seres humanos que são bem, sei lá, como eu vou definir, aterrorizantes, péssimos, né? Como, por exemplo, experimentos nazistas, né, que acho que todo mundo aqui conhece, né? E um particular que foi um estudo americano da sífilis em Tuskegee, Tuskegee,
não lembro como se fala o nome, né? Que, não sei se vocês já ouviram falar desse caso, na verdade eu só fui saber desse caso quando eu li o texto e tive que pesquisar o que que era. Que eram basicamente com uma universidade, com a universidade desse local lá, eu não lembro, acho que era do Alabama, né, essa universidade lá, a Universidade de Tuskegee, que eles falam que eles pegaram, tipo, 400 homens negros ao longo de, acho que era de 1922 até 1972, que foram, a maior parte deles foram diagnosticados com sífilis, e aí eles queriam estudar o avanço da doença. E aí eles passaram todos esses anos fazendo, tipo, dando placebo pra esses homens. Dizia que ia curar, mas nunca curava porque eles estavam querendo ver, sabe? Até o momento que você já tinha ali um medicamento, né, que no caso acho que era penicilina, acho que já pode, que já era utilizado para a cura das sífilis, mas eles não davam, eles não tratavam porque eles queriam pesquisar mais a doença, né? Então, assim, ela é considerada o caso mais horroroso, assim, dos Estados Unidos em questão de pesquisa com seres humanos, né? Da crueldade dessas pessoas. Pois é. Depois eu vou mandar o link pra vocês verem um caso. É bem interessante, assim. É bizarro. Mas, enfim. Cara, eu falei, cara, Estados Unidos é uma distopia. Não sei se vocês... Totalmente cortando o assunto. Não sei se vocês viram agora. Eu tava no Twitter e eu acabei de ver que a Suprema Corte acabou de falar o que os estados agora eles têm a autorização de prender pessoas que estejam dormindo em lugares públicos. Ou seja, todo o pessoas com situação de rua nos Estados Unidos vão ser presas. É isso. É uma distopia. Aquele local é um. Enfim, vamos lá, voltando. É, mas assim, é, por conta desses tipos de casos, como essa que eu dei exemplo da sífilis, né, dessa pesquisa de sífilis, eles criaram. Sim, Ana Júlia, é o fim do mundo. Eles criaram esse comitê que é pra fazer um comitê de uma banca que vai ler a pesquisa e tal e aprovar ou não, tá? Sempre em relação a que tenha como objeto de estudo humanos. Então, assim, obviamente biológicas, mas coisas tipo como psicologia, você também tem que ter isso e tal, tá? Enfim, aí, mas por exemplo, o o estudo de fãs ele não é a IRB pelo menos assim não abrange. E porque assim, como funciona lá é que tipo assim, não é contra a lei você fazer uma você pode é considerado tipo uma violação ética não ter esse 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 aval do comitê, mas não é um crime. O que você vai ter, na verdade, se você não tiver, é a sua reputação vai estar manchada de acadêmico, né? E se a sua reputação de acadêmico está manchada, meu filho, beijos e abraços. Se você queira fazer é, se você queira fazer mais pesquisas, né? Porque ninguém quer, como se chama? Ninguém vai querer trabalhar com você porque você é considerada uma pessoa sem ética profissional, tá? Deixa eu ver o que a Ana falou. Hum. Cara, eu tive muito essa. Eu tive então. É... Então, assim, é possível. O que aconteceu comigo? ano passado eu tive muito essa questão de a minha pesquisa tem que passar por setor de ética, pelo comitê de ética ou não. Porque eu
tinha um grupo que a gente conversava, todo mundo sabia que era parte da pesquisa, tinha todo mundo concordado de estar ali, sabia que estava todo mundo sendo analisado, tudo o que eles falavam. Então, assim, era tudo consensual. Existia um local apenas que você poderia, tudo que tivesse ali escrito ali, não seria utilizado na pesquisa, só se eu perguntasse o que se pudesse usar, mas o resto era tudo livre para pesquisa. E aí eu fiquei, cara, mas isso vai ter que entrar pra. Ter que falar com o comitê, porque são pessoas, mas tipo assim, são pessoas que eu conheci na internet, que eu não realmente não tenho intimidade, que eu também sou uma pessoa, mais uma outra colega de internet. Como é que eu vou pedir pra eles assinarem documento se tiver que fazer? E aí meu professor falou assim, não, esse tipo daí de internet, coisas assim, vocês não precisam ter. Tá? Você não precisa ter. Seria só se fosse uma avaliação tipo psicológica ou uma coisa assim, tá? Mas assim, por exemplo, como o meu era tipo fanfiction, né? A pensar como escrever fanfiction, as coisas relacionadas ao processo de escrita de fanfic, tipo, não tem nada ali assim, né? Enfim, mas foi isso. Eu não fui pro comitê, apesar de usar a questão de meus objetos de parte do meu objeto, né, ser de seres humanos, tá? Objetos de estudos como ser humano como objeto de estudos. Eita. É... Enfim. ahn, aí a Marimuta ela vai fazer uma observação que, assim, eu não sei como, lá nos Estados Unidos eles têm essa questão mesmo de intelectuais é, independentes, né? Eu nunca vi aqui no Brasil intelectual independente, né? Na verdade, a maior parte dos intelectuais aqui são sempre professores do ensino superior. Tanto é porque ser pesquisador aqui no Brasil você tem que necessariamente estar ali num ligado a alguma instituição de ensino, ser algum professor, né, de ensino superior e tal, né? Mas ela falou que lá no IRB, por exemplo, as pessoas que não não tem uma faculdade que vai ter esse comitê de ética, elas têm que agir meio que como o próprio comitê de ética, né? Ela não vai ser. Então, ela que tem que ter cuidado com que as coisas com que ela fala, porque quem pode sofrer alguma coisa é ela, né? Eu imagino que, tipo assim, alguém quiser é, processar porque utilizou algo dela e não, né? E no caso, ela teria que se responsabilizar. Mas aqui a gente não tem isso. Aqui no Brasil, eu imagino. Não sei muito sobre o assunto para falar sobre, tá? Mas o que eu pesquisei até então era em relação a isso por conta da minha própria pesquisa. É isso, basicamente, tá? É, e aí, a questão. E é isso, né? De você conseguir balancear a questão do. Isso é ético para ser utilizado? Eu estou sendo ética ou não a utilizar isso, ou etc. Ela lança uma. É, uma reflexão, digamos assim, né? E é isso aqui que eu achei muito interessante. Se, por exemplo, uma de suas posições éticas é sempre obter permissão para citar, por exemplo, posts do Tumblr ou tweets, o que acontece quando o que você deseja citar é negativo? Como falar sobre conflitos e mau comportamento em fandom se você precisa pedir permissão para citar as pessoas envolvidas nisso? Se você optar por não fazê-lo, porque não é razoável esperar obter essa permissão, como isso afeta os estudos de fãs como um todo? Os pesquisadores de estudos de fãs devem discutir apenas o lado positivo dos fandoms ou é necessário haver flexibilidade? Você pode, por exemplo, citar essas postagens sem incluir informações de identificação de qualquer tipo? Ou você poderia parafrasear novamente sem informações de identificação, sem citações diretas, né? Então, isso é uma boa questão. Como é que você vai fazer a parte negativa? Eu acho que, assim, eu vi.
a partir de agora, de um tempo pra cá, na verdade, assim, de 2010 para frente, mais para frente, você tendo mais pesquisas voltadas para o lado negativo do fandom. É, antes disso, tu tinha muito. Era mais assim, as coisas que fãs fazem no geral. Nananana. Agora que a gente tá chegando, tipo, do antifã, o hater, o. É, que faz bullying, nananana. É isso aí que você tá vendo, né? O dox, a pessoa que faz dox de pessoas, né? Enfim. É, enfim, a questão da ética em estudos de fandoms, né? Ela vai ter, principalmente ali no meados da década de 2010, né, várias publicações, né, e até volumes inteiros de algumas revistas científicas, de, algumas revistas científicas não, algumas revistas acadêmicas que lidam com questão de fandom, né, sobre o tema, né, e assim, quando faz esse tipo de pergunta, principalmente direcionada a como você lida quando o que você quer falar é uma coisa meio que intragável, é tipo hate e coisas assim, a resposta que você tem muito nesses trabalhos e tal é que tudo depende das especificidades de um determinado projeto de pesquisa. Então, é, você vai adaptando de acordo com a necessidade da sua pesquisa, né? Então você vai ter que fazer o jus, né? Aí tanto é que a Morimoto fala o seguinte: cada vez mais os pesquisadores fazem anotações específicas sobre os padrões éticos aplicados ao ensaio publicado, seja no corpo do ensaio ou em notas finais. E esses padrões nem sempre são os mesmos para trabalhos de um único acadêmico. Então, assim, há diversas formas de você lidar com a ética dependendo sempre de como você vai. De qual tema você está lidando. Então, assim, se você tá lidando com antifãs, hater na internet, tananana, você vai ter que utilizar o seu bom senso de saber que ninguém vai deixar você utilizar posts que eles estão fazendo hate, né? Então aí você tem que pensar em formas que você pode fazer isso, né? É, se isso dá para adaptar ou não para sua pesquisa. E se for uma coisa positiva, honestamente eu acho que é sempre melhor você pedir permissão, sabe? Tipo, se é algo positivo, não tem assim, não, não vai ser algo feito de má fé nem nada, né? Ou algo negativo assim no sentido de, tipo, pessoa tá fazendo algo pra destroçar a outra, tipo, né? Eu acho que é sempre melhor a pessoa tá sabendo o que tá utilizando, sabe? Essa pelo menos é a minha postura. Eu sempre peço permissão e tal, e deixo bem explícito o que está acontecendo, né? Pra também depois não reclamar dizendo que eu não fui clara o suficiente. Então, assim, é isso. E acabou. É isso, gente, sobre a questão da ética. Na verdade, eu não trouxe nem assim, tipo, respostas. Eu só deixei perguntas pra vocês, né? Tipo, que resposta você tem? Nenhuma, né? Ahn, e foi isso, meu povo. Alguém quer fazer pergunta? Alguém tem alguma questão? Paty, é porque enquanto a gente estava falando sobre isso de ética, eu lembrei de uma citação do Jenkins que eu li na introdução do Fanfictions and Fan Communities in the Age of the Internet, que eu comecei a ler bem timidamente, mas que se encaixa basicamente no que tu acabou de falar, que ele fala que escrever como fã significa que ele sente um alto nível de responsabilidade em relação aos grupos que estão sendo discutidos ali no trabalho. E eu acho que é muito paradoxal essa questão que a gente tem que ter essa noção nós mesmos, porque nos próprios comitês de ética não tem parâmetros específicos para isso, mas aí, ao mesmo tempo, a gente só vai ter essa responsabilidade, por exemplo,
em fandoms que a gente está muito engajado, em fandoms que a gente realmente participa de fato, que a gente tem amigos que também estão ali naquele fandom, mas aí, se a gente só vai ter essa responsabilidade para com esse grupo específico, isso limita que a gente escreva sobre outros grupos, outros fandoms, dos quais a gente não faz parte, mas a gente observa a movimentação porque somos fãs, né? Então, acho que isso acaba limitando, possivelmente acaba limitando mais ainda o que viria a ser esse cenário que vai sendo construído de estudos de fãs. Sim, é isso. Por isso que até mesmo eu já falei, né? A gente tem essa quantidade enorme aí de estudos de Star Trek, de estudos de Supernatural, Doctor Who, né? Também um que é bastante estudado. Então, e tá muito nisso, tá muito ligado nisso. Estudar fandom é uma coisa bem complicada, né? Porque, assim, vocês tiveram um pouco de sorte que estão participando aqui, que vocês ainda me tiveram, tá? Tipo, olha só, temos um pouco de noção dessas coisas. Eu cheguei em 2018 pra fazer pesquisa, tipo assim, eu tinha zero noção do que eu tava fazendo. Eu não sabia nada. E, tipo assim, não tinha ninguém pra me ensinar. Então, eu fui descobrindo, eu fui descobrindo com o tempo, né? Então, as coisas que eu tenho aqui é muita coisa que eu aprendi em, sei lá, 2018 foi quanto tempo atrás? Sei lá, 4, 5, não, 5 ou 6 anos. Não, 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos? Não sei. Mas é bastante tempo. Então, assim, é, é bem complicado, tá? E aí, quando você vai se envolvendo mais nas pesquisas, você vê o. Tem muitas questões ali que você não tem muita noção, sabe? Você tem assim, talvez, assim, meio que, talvez seja isso, mas você não tem muita noção. Você começa então a perceber o racismo no fandom, como o racismo é bem explícito, não bem explícito, mas tipo assim, é bem vivo, mas ele mostra de formas diferentes, né? Eles aparecem de formas assim que não são muito óbvias pra gente, né? Eu acho que pra mim um dos meus casos de racismo, os maiores racismos que eu já vi, eu não sei se você, que eu passei por, não, tipo, não passei pelo racismo, mas assim, eu estava no fandom, né? Então eu fiquei assim, com ódio. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem eu não sei se vocês viram essa série que era da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, chamado Sleep Hollow, que o principal era um cara que vinha do 1800 e tal. Ele vinha pro futuro pra. Eu não sei se vocês conhecem essa lenda, né? A lenda do Ichabod Crane, que tinha o Cavaleiro Sem Cabeça, né? E aí você tinha lá, ele vem pro futuro, né? Tipo, ele vem assim pro futuro em relação a ele, né? Tipo, ele vem pro presente, lá de 1800 e alguma coisa, e aí ele trabalha com uma policial, né, que na verdade é detetive, ela não é nem policial, com uma detetive, ela é uma mulher negra. E assim, obviamente, todo mundo chipando, né? Tipo assim, todo mundo, tipo, eu e o meu grupo de amigos, né? Tipo, o pessoal conseguia no Tumblr, todo mundo chipando, porque tipo, tipo assim, era muito era muito óbvio que tinha alguma coisa ali. E aí apareceu a mulher dele, né? Obviamente a mulher dele era da época e era uma bruxa branca, toda linda, não sei o quê. E aí o pessoal, e aí o que aconteceu na série? O que você esperaria que era um desenvolvimento amoroso entre o Ichabod com a Abby não acontece, que em qualquer outro casal teria acontecido, mas com ela não aconteceu. Por quê? Eu fiquei muito puta na época, eu larguei o negócio todo, depois foi cancelado, eu falei muito bem, né? E o problema do Sleep Hollow é que Sleep Hollow, ele era extremamente engajado com o fandom. Extremamente. Você tinha a figura do... Meu Deus, como é que era o nome dele? Orlando... ahn, Meu Deus, eu vou lembrar. Sleep Hollow. Pera.
Eu vou na internet. Orlando Jones. Não é Orlando Jones? Eu acho que é Orlando Jones. Tenho quase certeza que é Orlando Jones, né? Isso, Orlando Jones. Que ele participava de coisas de fandom. Ele escreveu até um texto que foi incluso em um dos livros que eu acho que eu passei pra vocês sobre fanfiction. Que ele fala sobre o poder do fandom, né? E ele era muito ativo em coisas de fandom, sabe? E tinha todo esse engajamento, principalmente porque você tinha ali a personagem principal, que era uma mulher negra, que era na época que ainda estava começando isso, de ter muito, de começar a pipocar mais personagens femininas negras como protagonista. E aí você teve esse tratamento diferenciado, né? É tipo assim, se tivesse sido uma mulher branca, será que realmente ele não teria desenvolvido? Né? Aí fica a questão, claro que teria desenvolvido. Mas por quê? A mulher negra não, né? Então, assim, era um caso assim, tipo, foi péssimo, foi péssimo. Então, assim, isso é uma coisa que você vai discutir dentro da questão do fandom em si, né? Da questão do fandom não, é dentro da questão ali do estudo de fãs, né? Também tem muitos outros, por exemplo, porque é, John Locke, né? John Sherlock da BBC ou qualquer outra versão é super aceitável. Todo mundo shippa eles romanticamente, mas se você vai pro fandom de Elementary, não tem ninguém shippando. É a mesma, são os mesmos personagens, é a mesma dinâmica basicamente. Mas por quê? Do nada não tem um fandom grande de fãs como tem o John Locke de Sherlock da BBC. Por, porque não são dois homens ou porque não é. Ou porque é uma mulher asiática? Entendeu? Tem todos os questionamentos. Quer dizer, homens brancos, né? Eu acho que a gente tem que definir isso aqui. Então, assim, o que mais tem pra você fazer dentro de fandom é você questionar essas coisas de por que não é tão famoso. E aí quando você vai ver o porquê que não é tão famoso, aí você vai ter sempre o quê? Ou é porque é uma mulher, ou é porque é uma mulher de alguma etnia. Entendeu? Então, assim, são coisas que você tem ali no fandom que dá pra você estudar. Quer dizer, o que mais tem coisa pra você que dá pra você estudar, entendeu? É... Por exemplo, uma questão de racismo, eu não sei se exatamente, seria de uma espécie de racismo, né? Não sei se seria racismo ou colorismo, não sei. É, tem uma camada aí de fãs, agora isso aí é pra fãs de BL, que é notório que só é, eles só aceitam como bons BLs coreanos ou BLs japoneses. Mas se é um BL tailandês, eles já falam que é inerentemente ruim. Assim, dentro dali da Ásia, né? Tailândia já não é porque você tem aquela questão do colorismo muito e o pessoal tailandês eles já são mais escuros, né? Tem tons de peles mais escuros do que países como o Japão e como a Coreia no geral. Eu acho que qualquer pessoa que tenha um mínimo de contato com cultura asiática sabe que eles prezam por pele branca. Tanto é que tu vê, por exemplo, se tu pegar alguns cantores de K-pop, os bichos tá com tanto é, filtro no bicho que ele fica branco, pálido. E tipo, ele não tem aquela cor, a pele dele não tem aquele tom, né? Não posso falar de outros fandoms, mas por exemplo, o Kai do EXO, ele sofreu preconceito por conta do tom da pele dele, né? Sim, camadas de roupa pra não pegar sol, porque eles têm que ficar com a pele branca, né? Eles têm que ter a pele clara, tem tudo isso. Então, assim, há muito racismo. Então, várias pessoas acham BLs tailandeses inferiores do que BLs
da Coreia e do Japão. E eu fico, é sério, é literalmente a mesma coisa. E você tá realmente querendo falar que esse é melhor? Pelo amor de Deus. Os maquiadores que só tem um tom de base. Pois é, né? Pois é. Entendeu? Então, assim, o que mais tem pra fazer é estudar. Coisa. Tem tempo pra você fazer é estudar negócio, tá? E você trabalhar com isso da questão da ética. Como é que você vai abordar esses temas, né? E eu acho que é basicamente isso. Sim, usam como justificativo o baixo investimento das obras TAI. Cara, esses dias eu bloqueei, tipo assim, eu segui essa pessoa. E aí eu falei assim, não só vou dar bloquear, como vou dar, não vou só dar é, unfollow, como também vou bloquear, porque ela teve a coragem de falar que ela odeia essa 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 nova onda da GMMTV estar comprando as obras supremas japonesas para torná-las elas tailandesas, para dar uma versão delas tailandesas. Eu fiquei, é sério? Sim, assim, eu agora eu não lembro se foi no Twitter ou se foi no Tumblr, mas eu fiquei muito eu fui eu dei um follow e bloqueei. Falei, gente, e elas postam assim, tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, vamos ter uma reflexão por que você acha que as obras tailandesas são inferiores? Hum? E não são, gente, não são. Obviamente tem obras que são mais desenvolvidas, tem outras que não são tão desenvolvidas, né? Tipo, por exemplo, Cherry Magic. Cherry Magic é uma obra, ela é japonesa, mas ela teve uma versão tailandesa. A versão tailandesa foi muito boa. Não tinha como você falar que a versão tailandesa não era boa. Olha, mas o que elas tentavam de arranjar problema? Tinha gente que queria arranjar problema. Ai, mas isso não seguia mangá e todo mundo. Isto é uma adaptação, não é pra seguir o mangá, sabe? É. Aí, gente, se for ficar contando aqui os casos que eu fico vendo por conta disso, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. O povo ainda nessa. Ainda nessa. Eu falo, ai, gente, não, sem condições. Gente, é isso. Eu chorando meus pepinos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá, então eu vou fechar aqui. Deixa eu só fechar aqui o coisa.